primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, agradecer à Associação de Plantio Direto aqui do Vale do Paranapanema pelo convite, em especial ao Bertola, né, que nos contactou pessoalmente lá em Sorriso, né, no Encontro Nacional, e hoje estamos aqui. Muito obrigado, né? São essas oportunidades que são de fundamental importância, né, para a pesquisa, porque não adianta nós produzirmos informação junto com os parceiros, evidentemente, isso não ser transmitido a vocês que são os usuários. Então, hoje eu tenho o desafio aqui, né, de conversar com vocês a respeito, dentro do sistema plantio direto, como melhorar o perfil do solo, principalmente relacionado ao perfil estrutural, ao perfil físico. Então, o foco da palestra vai ser no perfil físico, na estrutura do solo. Então, para atingir esse objetivo, pessoal, nós dividimos a apresentação aqui, né, em 5 partes. Nós vamos fazer uma parte inicial de conceitos, não se preocupe que não é pesado, é só para a gente uniformizar, né, alguns termos que são importantes para entender o manejo da estrutura do solo. Depois nós vamos ver a relação que existe do perfil físico com o crescimento radicular e a produtividade das culturas. Vamos falar também um pouco sobre o efeito do perfil físico na erosão e também no tráfego, né, que às vezes a gente esquece, mas o tráfego hoje é um componente importante dos sistemas de produção de grãos. Estratégias para construção e preservação do perfil físico focada no manejo da compactação excessiva e, por fim, né, as considerações finais. Tá? Então, pessoal, o Jonatas, ele colocou muito bem na abertura aqui, né, que hoje a fertilidade do solo, ela não é só mais encarada sob o ponto de vista físico, químico, biológico. São as 3 coisas juntas. E esses 3 aspectos da fertilidade do solo, eles estão em ampla interação. Então, hoje, um solo fértil não é aquele só com maior teores de nutrientes e com acidez corrigida. Um solo fértil, né, o conceito dele é a capacidade dele produzir com sustentabilidade ao longo do tempo. E, para isso, entram também os componentes físicos e, com muita força, também o componente biológico. Então, nós vamos focar hoje na parte física, que é determinada basicamente pela estrutura do solo, né? Mas a física, a estrutura do solo é determinada pela química e pela biologia. Nós vamos ver que mesmo a química do solo tem um efeito bastante pronunciado na estrutura do solo. Então, qualquer intervenção que a gente faz na parte química, uma calagem, por exemplo, pode intervir também na parte física. Então, isso é importante ficar claro que fertilidade são aspectos definidos pela biologia física e química do solo. E no caso da química do solo, principalmente, eu tenho certeza que todos os senhores têm muito claro o que é um solo bom quimicamente, para a soja, por exemplo, né? Um solo com teores adequados de todos os nutrientes, equilibrados, com acidez baixa, com baixo alumínio, preferencialmente sem alumínio. Mas do ponto de vista de estrutura de solo, será que é claro o que é um solo bom fisicamente, um solo bom do ponto de vista estrutural? Nós não podemos falar aqui em construir perfil físico de solo se nós não soubermos o que é um solo bom fisicamente, do ponto de vista das culturas de grãos. É o primeiro passo, né? Nós temos que saber o que é bom para daí buscar o que é bom. E ali, às vezes, existem alguns aspectos que às vezes são óbvios, mas outros nem tanto, e acabam incorrendo em alguns erros de recomendação e manejo, diagnóstico e recomendação. Então, as 2 primeiras aspectos que caracterizam um solo com boa fertilidade estrutural no perfil são os aspectos mais óbvios, digamos assim. Um solo bom fisicamente é aquele solo que tem que prover infiltração total da água da chuva, mas não só isso, tem que prover disponibilidade. Então, isso aí entra a primeira coisa. Se só a infiltração caracterizasse um solo bom, fisicamente, o solo arenoso seria o melhor solo que nós teríamos, e isso não é verdade. Então, essa água tem que infiltrar, mas, acima de tudo, ela tem que ficar retida e disponível à planta. E, além de água, né, as raízes precisam de oxigênio, não só as raízes, mas todos os processos biológicos. Essa parte aqui também é bem óbvia, né? Um solo bom fisicamente, ele tem que ter uma resistência que não limite o crescimento da raiz em profundidade, né?
Os outros dois é que às vezes a gente acaba esquecendo, e eles são tão importantes quanto os outros dois nos sistemas de produção de grãos. Um solo bom, do ponto de vista físico, um perfil bom fisicamente, ele tem que ser resistente e resiliente. O que é isso? Ele tem que resistir e tem que se recuperar de forças internas ou externas que tendem a prejudicar as duas funções anteriores. Por exemplo, o tráfego. O tráfego é uma força externa, né, que quando aplicada ao solo pode comprometer as duas funções anteriores. E o tráfego hoje é inevitável nos sistemas de produção. Então nós temos que manejar o solo fisicamente de forma que ele suporte o máximo possível as pressões que estão sendo aplicadas na agricultura, tá? Pelo tráfego, e que se recupere rápido. E também maximizar a eficiência de operações mecanizadas. A grosso modo, pessoal, a eficiência de um trator em tração é muito maior num solo mais firme do que num solo solto, né? Porque ele patina mais. Então, a física do solo afeta também a eficiência das operações mecanizadas, e isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar em o que é um solo bom fisicamente, que é a base daquilo que nós vamos usar para manejar ele em direção a esse solo, digamos assim, o mais próximo possível do ideal, tá? Mas aqui, pessoal, eu costumo ilustrar isso que eu falei anteriormente, né, com esses 3 solos aqui, tá? São 3 solos representando a camada superficial, de 0 a 25 centímetros, avaliada por um método visual, né, que quem tiver interesse pode passar lá no stand da Embrapa e pegar a publicação, né? Tá disponível lá, que explica esse método, né? No fim nós vamos divulgar ela. Mas aqui, essas amostras, não sei se vocês conseguem ver diferença, com certeza quem está mais aqui na frente consegue, né? São tiradas lá da Embrapa Soja, um solo muito argiloso, que é a realidade da parte dos senhores. A gente sabe que tem muito solo arenoso aqui, mas tem áreas argilosas também, mas o comportamento é diferente, mas o princípio é o mesmo no caso de um solo arenoso. A camada de 0 a 25 centímetros, e vocês veem que esse solo aqui é muito mais solto que esse e que esse. Então, na verdade, o estado de compactação do solo está aumentando daqui para cá, né? Esse solo está menos compactado, né, que é um dos aspectos da fertilidade física, esse está mais. E o do meio está numa situação intermediária. Então, na verdade, pessoal, eu faria a seguinte pergunta, vocês não precisam me responder se não quiserem, né? Mas, pelo menos para vocês pensar, o que vocês acham que seria o melhor solo do ponto de vista de desempenho das funções anteriores? Um solo partindo mais para o desestruturado ou um solo partindo para o mais firme? Considerando todas aquelas funções colocadas. Nós vamos ver se a gente consegue desenvolver isso no longo da apresentação. Talvez, pessoal, a maioria de vocês deve estar pensando, né, e eu posso antecipar que vocês estão certos, o terceiro não é de forma alguma, né, a situação ideal. É um solo que está com uma compactação muito alta, né? Vocês podem ver pelo tamanho dos torrões. Mas entre o primeiro e o segundo, nem sempre é tão óbvio num sistema de produção de grãos, onde nós temos tráfego, né? E onde, além de infiltrar, nós temos que ter retenção de água, tá? Então, pessoal, para a gente dizer qual dos 3 é melhor, e depois eu vou comprovar, ou menos ruim, ou menos limitante, depois a gente vai mostrar dados, né, que comprovam isso, né? Vamos ver como é que fica o exercício daquelas funções, né, que eu coloquei no início da apresentação para os senhores, né, que caracterizam um solo bom fisicamente. Se nós formos pensar em aeração e infiltração da água, eu tenho certeza que todos vão de convir que tanto a disponibilidade de oxigênio quanto a infiltração de água, ela vai ser maior no solo aqui à esquerda de vocês, né? A resistência ao crescimento radicular também vai ser menor nesse solo à esquerda de vocês. A raiz vai ter menos resistência para crescer. Porém, pessoal, a resistência à compactação, como é que ela fica? Aqui nesse solo, aqui, se eu pisar, olha que eu nem estou tanto acima do peso assim. Se eu pisar nesse solo,
eu vou ocasionar compactação adicional. Imagina entrando com uma colhedora hoje, como nós temos, até com o graneleiro cheio, chegando próximo às 25 toneladas. Né? E como é que fica a questão da água disponível? A água disponível, pessoal, isso nós já medimos em vários trabalhos, tem vários trabalhos da literatura mostrando, a água disponível, ela vai ser maior na situação do solo bem estruturado, que apresenta uma densidade um pouco maior, mas ele tem uma relação entre poros grandes e poros pequenos mais favorável, então ele tem mais retenção. O solo, esse solo aqui, ele tem muita predominância de macroporo, muito macroporo, eu vou ter também menos, uma infiltração alta, mas menos retenção. Então, pessoal, de maneira geral, considerando os sistemas agrícolas, a melhor situação em termos de perfil de solo, né, do ponto de vista estrutural, é um solo que não tem resistência impeditiva ao crescimento radicular, mas que seja bem estruturado. Muitas vezes nós pensamos que aquele solo bem soltinho de horta, né, é o melhor para o sistema de produção de grãos. E considerando todos os fatores envolvidos no sistema, ele não é o melhor. Se nós não sabemos o que é o melhor, como é que nós vamos manejar? E por isso que eu vou assim gastar uns 15, 20 minutos da apresentação para justificar isso, para não simplesmente jogar aqui para vocês que isso é o melhor ou o menos limitante, sem mostrar para vocês de onde veio esse conceito, né, que a gente desenvolveu. Então, pessoal, vindo disso aqui, pessoal, né, considerando isso aqui, vocês vão convir comigo que um solo não se degrada fisicamente só por compactação. Ele se degrada fisicamente também por excesso de pulverização do solo. É uma forma também de degradar fisicamente o solo. A gente está muito focado na degradação física por compactação, mas essa não é a única. E a degradação física por pulverização pode ser tão ou mais ruim do que a por compactação excessiva. Temos também dois termos aqui, né, que às vezes são usados, às vezes não, muitas vezes são usados sem distinção, mas significam coisas totalmente diferentes. Compactação e adensamento. Alguém tem uma ideia? Alguém já pensou que esses termos são diferentes? Estamos ainda na parte conceitual e é importante porque o manejo é diferente. Então, ambos, né, se constituem processos de redução da quantidade de poros do solo, com a consequente aumento da densidade, deixa o solo mais denso. Porém, pessoal, a compactação é ocasionada pela aplicação de uma pressão, redução de volume. O adensamento, que tem alguns materiais que colocam ele até como um processo natural, né, e realmente ele ocorre na natureza, na formação dos argissolos, dos nitossolos, mas hoje ele tem ocorrido também em nível de áreas manejadas. O adensamento é aquela redução da porosidade que é ocasionada por entupimento de poro devido à descida de materiais finos, como as argilas. Então, o adensamento, pessoal, nós não vamos entrar em detalhes hoje, porque se nós fosse falar da degradação física por adensamento, talvez a gente levasse todo o tempo da palestra, e é uma coisa ainda que está em estudo, a magnitude disso, da importância. Mas uma das coisas que já foi comprovada em laboratório, e até num trabalho que nós estamos conduzindo com a UNO Oeste, num solo arenoso aqui em Presidente Prudente, é que em solos com argilas predominantemente cauliníticas. O que é caulinita? Né? É um tipo de mineral do solo que faz parte da argila. Então, não é em todo solo que isso vai acontecer. Naqueles solos com predomínio desses argilos minerais 1 para 1, a caulinita, aplicação excessiva de calcário em superfície pode levar à dispersão dessas argilas. E o que é a dispersão da argila? A argila fica soltinha, são partículas muito pequenas. Essa argila, com a água da chuva, ela desce e se acumula na camada em torno de 10 a 20 centímetros, gerando uma camada adensada. Tá? Então, na verdade, o adensamento hoje em áreas agrícolas tem vários fatores, mas o principal é a aplicação excessiva e sem critérios. Às vezes, a má aplicação, né, do calcário joga
regula mal a máquina e cai muito calcário numa posição, pouco calcário na outra. Isso aí, dependendo do tipo de solo, pode levar ao adensamento. Nós vamos focar hoje principalmente na compactação. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui, né, pessoal, nessa parte conceitual, é que degradação estrutural não ocorre só por compactação, ela ocorre também por desagregação excessiva e também por adensamento, tá? Vamos em frente. Um outro aspecto muito importante para avaliar um solo de boa estrutura é a uniformidade entre as camadas. Um perfil bom estrutural, ele tem que ter as camadas o mais uniforme possível. Depois vocês vão ver de onde eu tirei essa amostra aqui, vocês vão se surpreender, né? É do Mato Grosso do Sul, mas será de qual sistema de manejo eu tirei essa amostra aqui? Tá bonita? De tão feia chega a ser bonita, né, pessoal? Um solo totalmente desagregado na camada superficial, não sei se todos conseguem ver, e embaixo um tijolo. Ou seja, no caso de uma chuva forte, o que vai acontecer? Essa camada é impermeável, mas por outro lado esse solo está totalmente solto. A água que vai escoar vai levar esse solo rico em nutrientes, sabe-se lá Deus para onde? Provavelmente lá pro rio, tá? Então, pessoal, sempre do ponto de vista de estrutura, nós temos que buscar um solo que tenha menor distinção entre camadas. Isso facilita os fluxos ascendentes e descendentes de água. Então, vocês olham aqui, ele tem uma camada compactada, aqui o solo está solto e aqui o solo está solto. Nesse primeiro vídeo, a água vai descer, então pode rodar aí. Então, vocês vão ver que a água vai descer. Isso aí foi o pesquisador da Embrapa Trigo, né? Depois, quem não conseguir ver, a gente no final pode apresentar aqui de perto. Vocês vejam que a água entra facilmente na camada solta, mas quando ela chega na camada compactada, ela não desce para a camada solta que está embaixo. Por quê? Porque essa camada compactada ela tem tanto poro pequeno que os poros grandes de baixo não conseguem puxar essa água. Então, na verdade, você fica só com a camada acima da camada compactada como espaço, né, para poder infiltrar. Então, a restrição que ocasiona a infiltração é imensa, uma camada muito diferente, né? Mas a principal diferença é essa, pessoal. Nós não levamos em conta, nos nossos sistemas, a chuva que vem de baixo. Eu costumo dizer a chuva que vem de baixo, que se chama os fluxos ascendentes de água. Existem pesquisas mostrando que 60% da água evapotranspirada por uma planta vem de fora, vem por ascensão capilar, né? Todo mundo deve ter um vaso de planta em casa que coloca água no pires, né, e a água sobe por capilaridade. Então isso acontece no solo. Vamos ver o que acontece num solo que tem uma camada compactada e em cima uma camada solta? Pode soltar. Quem não consegue ver, eu vou descrevendo aqui, tá? A água vai subindo, agora ela acabou de atingir a camada compactada, e a grande questão é, ela vai subir da camada compactada para a camada mais solta? A grande questão é essa, ó, ela chegou no limite da camada compactada aqui e não subiu, ela se espalha na camada compactada e ela não sobe para a camada mais solta. Ou seja, quando você tem um solo muito segmentado em termos de camada, uma camada solta e outra compactada, a água que vem de baixo, ela chega até a camada compactada, mas subir até a camada onde eu tenho mais nutrientes, ela não sobe. É por isso, pessoal, que teve uma vez que eu tive a oportunidade de visitar uma área de algodão, segunda safra, no Mato Grosso, e nós víamos que tínhamos manchas do algodão melhor, e o algodão estava tudo ruim, e tinha manchas que o algodão estava melhor. Nós fomos onde o algodão estava melhor, dava a impressão que o solo estava mais duro. E aí fizemos a avaliação, na verdade, na área onde o algodão estava melhor, apesar de estar mais compactado, o perfil era contínuo. Então a água lá de baixo estava chegando na zona onde o algodão tem mais raiz e onde há mais disponibilidade de nutrientes. Então, pessoal, quando vocês forem avaliar o perfil físico de solo na área de vocês, busquem sempre manejar ele de forma a deixar ele o mais equivalente possível. Isso é um bom perfil de fertilidade física de solo, tá? Então, pessoal, finalizando a primeira parte da apresentação,
né, fazer um resumo do que é importante. O conceito de fertilidade estrutural ou fertilidade física é mais amplo que o de compactação. Um solo compactado, ele sempre tem baixa qualidade estrutural, mas um solo pouco compactado aqui no sentido de desestruturado, nem sempre possui uma alta qualidade estrutural. Então, a qualidade estrutural ela pode ser degradada por compactação e adensamento, mas também por desagregação. Isso é importante vocês entenderem para não tomar uma atitude desnecessária, gastar dinheiro à toa, tá? E isso leva a erros de diagnóstico e recomendação. Ficou clara essa primeira parte? Vamos adiante. Agora vem a parte que eu vou provar para vocês, né, pessoal? Tentar provar, né, que aquele perfil do meio é o menos limitante, tá? Então, com relação ao crescimento radicular, o que vem sempre na cabeça, e é verdade, um solo bem solto, né, a raiz vai ter menos resistência física para crescer. Aliás, se você deixasse ela em hidroponia, o crescimento seria máximo. Qualquer pequena resistência a raiz vai sentir. Tem que ver qual resistência é crítica. Você pode tolerar um pouco de redução de crescimento radicular sem problema. Mas uma coisa que eu vejo muito engano, pessoal, é que não é só a resistência o único impedimento físico ao crescimento radicular. O que mais que a raiz precisa para crescer? Além de ter um meio que permita ela crescer, o que ela precisa para crescer? Fisicamente falando, ela precisa de água. Então, eu vou mostrar uns vídeos feitos com dados reais, está publicado esse trabalho, e nós vamos ver onde que a raiz de soja cresceu mais, num ano seco ou num ano com água. Já vamos ver. Então, a raiz precisa de água, ou seja, tem que ter água armazenada. Segundo, até porque a pressão que a raiz faz, grande parte da pressão que a raiz faz para crescer é devido à turgescência. Se for uma raiz murcha, né, pessoal? Se for uma raiz murcha, ela vai ter dificuldade de exercer pressão para vencer a resistência, tá? Ela precisa de oxigênio, porque a raiz ela respira, então há necessidade de oxigênio. Os processos de crescimento e absorção de nutrientes requerem energia. E eu tenho que ter uma temperatura favorável. Se você pegar um solo sem cobertura nenhuma, ainda mais um solo arenoso, você pode ter água, pode ter uma baixa resistência, mas se você tiver uma temperatura muito alta, o crescimento radicular vai ser comprometido, até porque o crescimento da parte aérea também vai comprometer, vai sobrar menos energia para a raiz. Nós medimos o crescimento da soja em 2 safras, 2008, 2009, 2009, 2010. 2008, 2009 teve seca no vegetativo, 2009, 2010 não teve. É a mesma parcela, a mesma cultivar, mas anos diferentes, e o fator que variou principal foi a seca. Vamos ver onde a raiz cresceu mais? Pode passar os 2 vídeos. Aqui em cima é com seca, aqui é com disponibilidade hídrica adequada. Solo argiloso lá de Londrina. Não sei se o pessoal mais do fundo, né, eu acho que tá um pouco difícil de ver. Mas aqui quem está na frente já está vendo que onde eu tinha disponibilidade hídrica adequada, o crescimento em volume, principalmente em profundidade, é muito maior. Então, o que a gente pensa geralmente no ano seco? Que o milho, a soja, vai aprofundar mais a raiz. E quando nós obtivemos esse resultado, isso nos surpreendeu. Quando você mede raiz, não é isso que acontece. A raiz precisa de água para crescer. Então, numa condição de seca, você vai ter limitação ao crescimento radicular. Então, você vê aqui, ó, ano seco, ano com disponibilidade hídrica adequada, um crescimento radicular muito maior no ano com disponibilidade hídrica adequada, porque a raiz precisa de água para crescer, e porque a água atua como lubrificante, e isso ajuda a raiz a superar a resistência, tá? Então, pessoal, manter a água armazenada no solo é importante para crescer raiz. Então, às vezes a gente solta demais o solo, né, resolve o problema da resistência mecânica,
Mas aí começa a armazenar menos água. Será que daí a raiz vai conseguir aumentar, né? Como a gente esperava? Vamos em frente. Então aqui no final, aqui pessoal, a gente tem, na verdade, as 3 situações daquelas bandejas de solo que eu mostrei para vocês lá no início. 2 aqui mostrando o solo compactado, que era o solo do lado direito de vocês. O solo muito solto, que era um solo escarificado recentemente. E o solo do meio, que era um plantio direto, um sistema plantio direto conduzido dentro daquilo que o Jonathan colocou, né, na abertura, de acordo com todos os preceitos. Então vocês vejam que no solo compactado houve redução de crescimento de raiz, e comparando o escarificado com o plantio direto, aqui bem feito, o sistema plantio direto, a diferença foi muito pequena, porque aqui tinha uma resistência menor, mas eu tive menos água. E isso, de certa forma, as coisas se complementaram, entenderam? Então, raiz, pessoal, moral da história, raiz não é só resistência, raiz é também água e oxigênio. Física de solo, agora, o outro aspecto que justifica aquilo lá. A física de solo, essa parte eu vou passar mais rápido, ela tem efeito, a estrutura do solo, grande efeito na ocorrência de doenças radiculares. Então, macrofomina, por exemplo, quem já teve problema com macrofomina aqui na região, na soja? Quem já teve problema? Então, macrofomina, né, pessoal, é um problema sério nessas áreas mais quentes, né, e sujeita a seca, solo arenoso. Só que macrofomina, ela não é o problema. A macrofomina, pessoal, você vai encontrar a microescleróide, inclusive na mata. Inclusive na mata, ela é natural. O problema está no mau manejo o problema, não digo no mau manejo, o problema está na questão de solo. Então a macrofomina pode ou não pode pode ou não pode dar dano, dependendo de como está a parte física do solo, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Então, pessoal, um solo com boa fertilidade estrutural, ele vai permitir um bom crescimento radicular, a integridade dos tecidos radiculares e também um melhor armazenamento e disponibilidade de água. Eu tendo mais água e ar para a planta, eu vou ter maior tolerância da planta às doenças. Então, todas as doenças radiculares, seja de que cultura forem, são beneficiadas por uma fertilidade física baixa. Seja para um solo muito desagregado ou para um solo muito compactado, tá? Um outro aspecto que a gente chama, né, é a questão do efeito de diluição e de escape. Se nós pegarmos, lembra daquela foto que eu mostrei do solo soltinho em cima e uma laje embaixo? Né? Naquele caso, a raiz da soja ela vai ficar concentrada exatamente na camada superficial, que é a camada que tem mais concentração do inóculo dos fungos. Então você vai ter muito mais dano, né? E quando a raiz cresce mais em profundidade, você dilui, você tem mais raiz para a mesma quantidade de inóculo. Então o dano da doença radicular é menor. Então, pessoal, o perfil físico do solo é essencial para diminuir problema com doença radicular, né? Dentro dessas doenças aqui, é mais responsiva a física de solo é a macrofomina, podridão de carvão, tá? Ela é favorecida, né, pessoal, por seca, por altas temperaturas e por plantas com sistema radicular pouco desenvolvido. Então, em áreas que eu tenho solo compactado ou solo muito solto que não tenho retenção de água e pouca cobertura, eu vou ter muito mais problema com macrofomina, tá? Só para vocês mostrar aqui um trabalho que foi feito, relação negativa da macrofomina com a retenção de água e com a estabilidade de agregados. Então, na verdade, a macrofomina é um sintoma, a ocorrência dela em grande magnitude é um sintoma de que o solo poderia estar melhor do ponto de vista físico, tá? Outra doença que é facilitada pela degradação física, agora por compactação, é a morte de plântulas, as fitópteras. 2015 e 2016 foi o ano típico, choveu bastante, então nós tivemos muito problema de morte de plântula por fitóftora, risoctônia, fusário. E essas doenças, pessoal, fitóftora principalmente, está no solo. Tendo água livre,
o desenvolvimento do fungo, tá? Então, áreas com compactação excessiva, com baixa drenagem, como cabeceiras de lavouras, você vai ter muito mais incidência de morte de plântula. Então, morte de plântula, pessoal, é um sintoma claro de problema físico de solo na área. Inclusive, é uma boa pista para saber se o solo está bom ou não do ponto de vista de perfil físico de solo. Claro que tem interferência de cultivar, né? Mas independentemente de cultivar, né, solo sempre com problema físico vai ter mais fitóftora. E como fica, então, pessoal, a produtividade da soja e do milho segunda safra em resposta à qualidade estrutural do solo? É isso que vocês estão vendo, não é uma linha reta, é um trabalho que nós fizemos na Embrapa Soja, isso tem se repetido ao longo dos anos. Eu trago aqui um ano que nós tivemos uma seca muito forte, que foi 2013, 2014, então ficou bom de mostrar. Aqui, pessoal, é a resistência à penetração, ou seja, quanto maior a resistência à penetração, mais duro, mais compacto está o solo. Então vocês veem que a soja, ela perdeu produção quando o solo estava muito compacto, mas perdeu também quando o solo estava muito solto. E quais eram os tratamentos aqui? Aqui eu compactei o solo com 8 passadas de uma SLC 7200, com a máquina antiga que a gente tem lá na Embrapa. Então, um solo bem compactado. E aqui nós escarificamos. Então, pessoal, realizar uma operação mecânica sem necessidade, sem ter certeza de que ela é preciso, pode ser não só gastar dinheiro, pode ser baixar a produtividade, se dependendo da condição climática. E o milho? Plantamos milho na mesma área e plantamos trigo também. O trigo não trouxe por uma peculiaridade da região, mas deu o mesmo resultado no trigo também. Mesma coisa. Perdi produtividade do milho segunda safra no solo muito compacto, mas perdi também no solo muito solto, porque no solo muito solto a água não teve uma retenção na camada onde se tem mais nutrientes. Então, nós vamos falar sobre escarificação depois, a gente não descarta a escarificação, ela pode ser, né, uma alternativa, mas ela tem que ser feita como se fosse uma cirurgia. A tomada de decisão a respeito do manejo da parte física de solo por uma subsolagem, escarificação, tem que ser feita com muito cuidado, porque se não for necessário, pode perder. Então, onde que valeria a pena aqui escarificar, pessoal? Só quando eu tenho solo muito compacto, porque no curto prazo eu perdi menos no escarificado do que no muito compactado, mas eu nunca cheguei no meu potencial produtivo. Tá? Então, depois nós vamos falar mais, mas muito cuidado na tomada de decisão. E aqui o efeito do perfil físico, então, da estratificação das camadas. Aqui, pessoal, nós temos uma área em plantio direto contínuo e aqui uma área que, de vez em quando, é proposital isso, é feito gradagem. Uma gradagem média, digamos assim, não é nem muito leve, nem aquelas gradagens pesadas com grade aradora de 36 disco polegada. É com uma grade média, tá? Então, o que aconteceu na área onde você tem a gradagem de vez em quando, né? Para picar a palha do milho ou para arrancar alguma buva, um amargoso que escapou do manejo, né? Eu tenho que um solo solto em cima e embaixo eu tenho a formação o que no longo do tempo? De um pé de grade. E aqui está a diferença de produtividade no ano passado, ano que foi top em Londrina. 75 sacos na área de cima, não chegou a 50 sacos na área de baixo. Então, pessoal, acho que com esses dados de produtividade a gente justificou que o perfil do meio daquelas 3 figuras lá e o perfil mais contínuo são os melhores sob o ponto de vista de resposta no sistema de produção soja, milho, segunda safra. Tá? E a erosão, como é que fica? Vamos falar um pouco também do efeito que o perfil físico tem na erosão e no tráfego. De novo, o pessoal mais lá do fundo, eu acho que não vai conseguir ver. Aqui uma área totalmente arranhada, pessoal. Se você ver aqui de perto, está cheio de suco de erosão. O que tinha essa área? Camada compactada com uma camada solta em cima. Ou seja,
Solo solto, fácil de ser carregado pelo escoamento, sobrepondo uma camada praticamente impermeável, então favorecendo a erosão. Então eu vou escarificar a área para aumentar a infiltração, né? E com isso diminuir a erosão, só por isso, né? Aí nós temos uma área de um produtor que nós acompanhamos, faz parte de um projeto, que é o projeto Solo Vivo, junto com o Itaipu. Ele tinha problema sério de compactação, teve muita erosão, então ele resolveu escarificar a área para aumentar a infiltração, tá? E fez isso depois do milho segunda safra, antes da soja, sem colocar cobertura nenhuma. O que aconteceu? Choveu vários dias seguidos, chuvas não de alta intensidade, mas saturou o perfil de solo. E aí, no final desse período chuvoso, veio uma chuva forte. E aí, o que aconteceu? Estão vendo aqui onde que ficou o rastro do sulcador do escarificador? O solo que ficou solto pela escarificação foi tudo levado embora. Então, a escarificação, para reduzir a erosão, é uma faca de dois gumes. Ela aumenta a infiltração, aumenta, mas deixa o solo solto. Então, numa condição de vários dias de chuva e coroado, né, com uma chuva de alta intensidade, depois você pode ter uma tragédia, como aconteceu em 2016 nessa área aqui. Tá? Por fim, pessoal, para encerrar a segunda parte, qual é o efeito, então, da estrutura física no tráfego? Em primeiro lugar, pessoal, eu não vou me deter muito nesses dados, é só para realmente mostrar que o que eu vou falar aqui não veio da minha cabeça. Isso aqui é um resultado lá da Embrapa Soja, mas tem resultado de vários grupos de pesquisa mostrando a mesma coisa. Quando você mobiliza o solo, você diminui a capacidade que ele tem de suportar carga. Então, a tendência é que num tráfego com pressões altas, você tenha a recompactação muito rápida desse solo, tá? Então, né, como eu falei para vocês, se eu pisando nesse solo muito solto posso compactar, imagina uma colhedora com 25 toneladas. Mas esse não é o principal problema. O principal problema que eu considero está nessa figura aqui, que é lá de 1958, quer dizer, tem 60 anos, está completando 60 anos esse ano, então não é novidade. Quanto mais solto for o solo, ou seja, porque por uma operação de preparo por alta umidade, ou por ser arenoso, mais profunda vão as pressões aplicadas pelos rodados das máquinas. Ou seja, a mobilização do solo sem critério pode levar o problema da compactação da superfície para subsuperfície. E aí nós fizemos um trabalho bem simples, também não está muito bom de ver, então eu vou falar, mas está aí o dado, né? O trabalho de iniciação científica na Embrapa. Eu vou falar de várias máquinas antigas, que é o que tem lá na Embrapa Soja, né? É o que tem lá na Embrapa Soja. Então aqui no caso nós pegamos um CBT 2105, né? Quem que já teve a oportunidade de pilotar, eu digo pilotar, não é operar mesmo, um desses, né? Um CBT 2105, principal característica é essa que o Jonatas falou, freio ou implemento. Não, tem, se tiver engatado, implemento. Se tiver o sistema hidráulico de 3 pontos, né? O da Embrapa tem, tá? Mas qual é que é outra característica do CBT 205, além do Mercedão, né, empurrando ele do motor Mercedes, que é o caso lá? É o peso. Então, nós pegamos e fizemos vários tráfegos com o CBT numa área escarificada e numa área sem escarificação. E o que a gente observou, pessoal, depois, não sei se dá para ver, vocês vão ter que acreditar em mim, mas está aqui o resultado, é que já depois do segundo tráfego com o CBT, nós tivemos compactação acima de 3 megapascal a 60 centímetros de profundidade. Na área em plantio direto, estão vendo o vermelhinho aqui, igual a camisa do Inter, né, meu time lá do Rio Grande do Sul? A compactação ficou toda na superfície, ou seja, como é um sistema mais firme, né, essa camada mais consolidada na superfície do sistema plantio direto absorveu essa pressão. Então, cuidado, mais uma vez, pessoal, do jeito que eu estou falando, dá a entender que a gente, já puxando lá no manejo, né, que é a última parte que nós vamos falar, que a gente não recomenda a escarificação. Na verdade, a gente acha a escarificação uma ferramenta, mas ela tem que ser usada quando ela é preciso, e não porque o vizinho está fazendo.
Não porque o vizinho está fazendo, tem que olhar a situação, porque ela incorre em riscos muito grandes, pessoal. Às vezes ela é necessária, mas tem que tomar cuidado, tá? Então, as causas da compactação, nós já antecipamos várias, né? A principal, né, é o tráfego em condições de solo plástico, mas se eu for na propriedade de qualquer um de vocês aqui e disser, não colhe essa soja que está há 7 dias embaixo de chuva porque o solo está muito úmido, provavelmente, na melhor das hipóteses, o Doberman, ou o pastor alemão, vai ser soltado da corrente para me tocar embora, né? Então, o que eu quero dizer é que é muito difícil hoje você controlar o tráfego em condições de umidade adequadas. Muitas vezes você vai ter que trafegar com o solo muito úmido. Então, nós temos que achar outras formas. O manejo inadequado da pastagem, nós vamos falar depois um pouco disso. Operações de preparo desnecessárias, sem critérios, né? Eu mostrei lá aquele sistema onde de vez em quando a gente faz uma gradagem, né? Formando aquele pé de grade, tá? Pode ser, no caso de áreas em plantio direto, sistema plantio direto, pode ser uma herança, entre aspas, ainda do convencional. Talvez entrou para o sistema plantio direto sem fazer as devidas adequações e ficou aquele pé de grade de anos e anos de convencional que não foi readequado antes de entrar no sistema plantio direto. Mas a principal causa, pessoal, já foi comentado aqui pelo Jonathan, é a baixa diversidade dos sistemas de produção. Nós estamos colocando menos palha e menos raiz do que a nossa biologia consome. Tá? E é a mesma coisa que você dá menos boia para o gado do que ele gasta para caminhar. Ele vai perder peso, e é isso que está acontecendo. Nós não estamos dando matéria-prima para a nossa biologia em quantidade suficiente. Tá? Esse é o grande aspecto relacionado à degradação da estrutura do solo. E é nisso, mais do que no tráfego, que eu acho que a gente deve investir. Tá? Geralmente a compactação, como aqui mostrada nesse trabalho, aqui a compactação, no caso aqui excessiva, ocorre na camada de 8 a 20 centímetros. Tá? Então, muitas vezes a gente... Claro que pode ter questão da correção química, que é outra coisa. Né? Mas você usar profundidades muito grandes no escarificador, às vezes não é necessário, porque a camada mais compactada, ela geralmente, em 90% dos casos, ela está a 20 centímetros. Então, para que escarificar 70 para romper camada compactada, se a maioria dos casos ela está a 20? É gastar diesel fora. Tá? Então vamos ver como manejar, que é a última parte então da palestra, já chegando à última parte, como manejar, que eu acho que é o tema principal que todo mundo quer ouvir, né? Como manejar essa compactação? Eu não posso deixar de falar um pouco sobre tráfego, rapidamente, não é mais a minha área de estudo, eu tenho formação na parte de mecanização agrícola, mas não faço mais pesquisa nessa área, minha área é com rotação de culturas, mas eu vou trazer algumas informações gerais que eu acho que é importante, né? Depois a gente pode aprofundar no debate. Racionalizar tráfego seria, em primeiro lugar, evitar o tráfego com o solo úmido, mas já falei para vocês que muitas vezes no nosso sistema de produção isso não está sendo mais possível. Quando é possível, beleza, mas nós não podemos nos prender a isso. Tá? Um outro aspecto que é bastante intuitivo, né, é aumentar a área de contato do rodado com o solo, reduzindo assim a pressão aplicada pelas máquinas. Ou seja, usar o rodado duplo, usar pneus mais largos ou, o que é muito pouco comum aqui na nossa situação, esteiras. Isso vai reduzir a pressão e, consequentemente, a compactação oriunda do tráfego. Só que tem uma questão muito importante, eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas é amplamente conhecido da literatura, lá desde a década de 50, que a compactação até 20 centímetros na superfície, ela é dependente só da pressão. Então, se eu comprar uma colhedora muito pesada e colocar pneus mais largos ou duplar, de forma que a pressão fique a mesma, eu vou controlar a compactação em superfície. Mas a compactação mais profunda, ela depende do peso. Somente do peso. Então, com o aumento da largura do pneu, você resolve o problema na superfície, mas não resolve o problema em
subsuperfície. Tanto em que algumas regiões da Europa, onde tem as colhedoras de beterraba, que são extremamente pesadas, você tem problema de compactação irreversível a 1 metro de profundidade em alguns solos. Por causa de, mesmo usando esteiras. Tá? Então depende muito do peso. Tá? E aqui está explicando. Aqui eu tenho aqui a mesma pressão, tá? Então a pressão aplicada é a mesma. O peso da máquina aumentou. Só que também aumentou a largura do pneu. Então aumentou o peso, aumentou a largura do pneu, a pressão ficou a mesma. E vocês vejam que à medida que aumentei o peso, a pressão aplicada pelo rodado atingiu maiores profundidades. Tá? Então é uma questão que nós não temos muito como controlar. Hoje a tendência é o uso de máquinas maiores, até por uma questão de mão de obra. Mas nós temos que saber que o risco de compactação subsuperficial, eu estou mais preocupado com isso, pessoal. Degradação do perfil por compactação subsuperficial num futuro próximo. Então nós temos que estar preparados para isso e tem como evitar isso, que é dar boia para os bichinhos do solo. Tá? Vamos em frente. Uma coisa, pessoal, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar é o uso de pneus radiais na agricultura. Eles são mais caros, mas os pneus radiais ele diminuem muito a pressão aplicada ao solo. Então, para controlar a compactação superficial, é uma excelente alternativa o uso dos pneus radiais. Eles diminuem muito a compactação superficial. Tá? Carreta graneleira eu acho muito bonito, é uma das melhores, a foto mais bonita que tem, né? É a colhedora, né? E a trator com o graneleiro do lado descarregando. Quando é no milho segunda safra, o solo está geralmente seco, então não vejo muito problema. O solo está seco, então provavelmente a capacidade de suporte de carga do solo, ele vai aguentar esse tráfego. Mas na soja, principalmente, pessoal, a compactação vinda desse tráfego com caminhão, carreta graneleira é muito alta. Tá? Então é uma coisa para se pensar, né, de minimizar esse tráfego, principalmente na colheita da soja. Do milho não é tão importante. Às vezes não é possível, mas a consequência vai ser compactação. E por isso aqui eu vou falar porque a redução da área trafegada é meio óbvio, né? Esse aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Eu sempre digo, se eu fosse, né, quisesse fazer uma promoção numa cooperativa, por exemplo, eu ia distribuir um calibrador para cada produtor. Porque se tem um aspecto que está diretamente relacionado ao potencial de compactação por uma máquina, é a pressão interna do pneu. E, em geral, tem levantamentos mostrando que, em geral, o pneu está sempre calibrado mais do que deveria na fazenda. E isso leva a uma compactação desnecessária do solo. Então, calibrar o pneu das máquinas, como vocês calibram da caminhonete, do carro, é fundamental não só para reduzir a compactação, mas para aumentar a eficiência de tração das máquinas, economizando o diesel. Então, pessoal, vamos dar um... Eu sei que as tarefas são muitas numa lavoura. Estou aqui falando mais uma, mas essa é realmente essencial para reduzir a compactação. Manter a pressão do pneu no ideal, no recomendado pelo fabricante. Pressões muito altas ou muito baixas vão aumentar a compactação, né? Aqui só mostrando o efeito do pneu radial e diagonal. Então o pneu radial, pessoal, ele tem o mesmo pneu, tá? A mesma dimensão. A área de contato do pneu radial é maior, porque ele se deforma mais, então reduz pressão. É uma área retangular, né? A outra é uma área mais elíptica, tá? E aqui, pessoal, a área de fora aqui é a área de um mesmo pneu com uma pressão de inflação menor. E a de dentro é com um pneu com uma pressão de inflação alta. Ou seja, um pneu muito cheio, excessivamente cheio, ele também diminui a área de contato, aumenta a pressão, compactação maior. Tá? Então, pessoal, se me perguntassem assim, do ponto de vista de racionalizar tráfego, o que é mais importante hoje que pode ser feito de imediato? É o controle da pressão de inflação, pessoal. É o controle da pressão interna dos pneus. É muito importante mesmo para reduzir compactação. Tá? E o boi? E o boi compacta? Né? O boi compacta. Olha aqui. Aqui tem uma tabela, pessoal, mostrando que um bovino, né?
ele pode exercer pressões iguais a uma colhedora. Por quê? Porque o peso dele é menor que quem dera, né, Bertola, se eu tivesse um bovino com a pressão numa colhedora, mas também queria ver fugir do bicho, né? Com o peso, né, de uma colhedora, perdão, né? Mas as pressões aplicadas por um bovino são similares às pressões aplicadas por uma colhedora. Mas vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei antes. O que define a compactação em superfície? Pressão? Pressão. E a compactação mais profunda depende do quê? Peso. Então, pessoal, é por isso que a literatura mostra que em áreas pastejadas, a compactação do solo ela se restringe geralmente na camada superficial, porque a pressão é alta, mas o peso do boi é menor do que uma máquina agrícola, então a compactação fica na superfície, o que é bem menos problemático, tá? Pode ser, assim, grande parte disso pode ser solucionado com o sulcador, né? Então, pessoal, para minimizar o impacto do animal, não existe segredo, é adequar a lotação animal à capacidade de suporte da pastagem. Porque se eu deixar rapar muito, né, o que vai acontecer em primeiro lugar? O boi vai ter que caminhar mais para poder achar o que comer. Ao caminhar mais, eu nunca prestei atenção, mas nas 4 patas ele não fica, no mínimo ele fica em 3. Então a pressão, em vez de diluir nas 4 patas, vai diluir em 3. Então vai ter uma pressão muito maior, tá? E se a capacidade de suporte for muito grande, o efeito que a própria pastagem faz de amortecer o impacto da pata, a própria cobertura, ela amortece, é um colchão que amortece, ela vai sumir. Então, no caso que a gente chama aqui, né, de boi de batom, né, não fui eu que dei esse nome, foi o professor Cássio Tormena, da UEM, então eu estou usando, vou dar o nome do autor. O que é o boi de batom? Não é um boi vaidoso, não. É o boi que está nessa situação aqui. Uma carga animal muito maior do que a pastagem pode suportar. E ele fica de batom por quê? Porque ele come terra junta e fica com o lábio vermelho, né? Fica rapando a terra. Aí, nesse caso, pessoal, o boi vai caminhar mais, eu não vou ter aquele colchão para proteger a pata do animal, o solo da pata do animal, e aí sim eu posso ter uma compactação mais grave. Então, no geral, pessoal, a integração lavoura-pecuária, quando bem feita, ela aumenta a compactação na superfície, mas geralmente não é restritivo. Inclusive, os nossos dados, e tem dados de várias pesquisas, mostram que quando o boi entra no sistema, a produtividade da soja aumenta. Se você comparar uma braquiária pastejada com uma não pastejada, a produtividade é maior na pastejada, desde que não se coloque animais demais. Sim. O Jonas aqui colocou de uma maneira bem simples, o que compacta não é a pata, é a boca, e é verdade. É verdade, perfeito. Tá? E a última parte da última parte, né, era a última parte de manejo, a penúltima, porque ainda tem a escarificação. É o manejo biológico, pessoal. Então aqui o meu objetivo vai ser dar algumas alternativas que a maioria de vocês conhecem, mas principalmente convencer vocês que é possível manter a estrutura do solo em nível adequado às nossas culturas, sem precisar lançar mão de operações mecânicas, tá? Sem precisar lançar mão de operações mecânicas. E eu trago essa primeira foto aqui, que a natureza nos dá o exemplo, né, pessoal? Um solo de mata nunca recebeu ferro e nem fogo, né, pessoal? Fogo até pode ter acontecido, mas ferro, né, que eu digo, preparo de solo, nunca aconteceu. E tem uma estrutura perfeita, mas o que dá essa estrutura numa área de mata? Raiz e matéria orgânica compatível com o que a biologia come. Então, compatível com a demanda da biologia do solo. E aqui tem uma foto, pessoal, que para mim é melhor do que 5.000 dados para ilustrar, resumir a importância da palha e da raiz na estrutura do solo. Essas duas fotos, elas foram tiradas da área do Museu de Solos da Coamo, em Campo Mourão. É muito interessante aquela área porque eles têm uma área de mata nativa
e eles têm uma área que foi desmatada e o solo não foi corrigido. Todo mundo, eu acho que você já deve ter ouvido falar de Campo Mourão, era a terra da samambaia, né? De tanto alumínio, tanta acidez e alumínio que tem naquela região. Então foi desmatado e não foi corrigido e começou a plantar soja e trigo. Sem corrigir o solo, não é que não produz soja e trigo, não produz nem palha de soja e trigo. A planta não cresce. E o interessante é que essa área de soja e trigo não tem tráfego, tá? O plantio, pessoal, tem o tráfego, mas tem uma grande área, o tráfego passa fora da parcela, tá? É regulado a bitola para passar fora. Então vocês vejam, pessoal, olha como é que era o solo quando eu tenho vida e um solo quando eu não tenho vida estimulada por palha e raiz. Quer dizer, não teve tráfego, não foi o tráfego que fez isso. O que fez essa compactação que está ali? Foi a falta de raiz e palha que levou o solo a morrer, a vida do solo a morrer. Tá? Então, pessoal, o segredo de uma boa estrutura do solo, o segredo vocês conhecem. O meu papel aqui é mostrar que isso é verdade mesmo. O segredo de uma boa estrutura do solo é investir nos insumos de sistema, que são palha e raiz. É isso que dá a estrutura. Isso serve de alimento para a biologia e é a biologia que vai gerar toda aquela agregação. E tem ainda o efeito direto da raiz formando os bioporos, né, que vão servir depois como caminhos para infiltração de água e para o crescimento radicular da soja e do milho. Tá? Aqui, pessoal, de novo, é um sistema que não é praticado aqui. Depois nós vamos mostrar a situação do milho safrinha, mas eu acho interessante trazer. Compara essa área de rotação de culturas aqui lá na Coamo com essa área onde é 33 anos trigo soja. Dá para ver a diferença ou não? 33 anos, pessoal, nunca entrou um escarificador. A única coisa que entrou aqui foi mais palha e mais raiz. Onde eu tive monocultura, eu tive a compactação. Onde eu não tenho monocultura, eu tive problema. Tá? E aqui, pessoal, lembra, essa foto eu mostrei lá no início, quando eu quis dizer que um perfil bom de solo é o mais contínuo possível. De onde ele saiu? Isso aqui foi tirado em Maracaju, numa área onde é soja, milho todo ano, e depois do milho, para dar aquela picadinha na palha e para arrancar algum pé de buva ou de amargoso que escapou do controle, é passado uma gradinha. Então foi aí que surgiu esse perfil aqui, né? Onde não foi a grade até melhorou um pouco, mas continuou ruim. Por outro lado, onde eu entrei com forrageiras tropicais em integração, eu não, áreas do lado, não tive esse problema. Então, na verdade, pessoal, infelizmente, o grande, né, responsável hoje pela degradação física do solo é a falta de diversidade de espécies vegetais. Eu gostaria de chegar aqui para vocês e dizer, não, pode ficar só com cultura comercial no inverno e no verão. Isso vai ser bom não só para vocês, vai movimentar toda a economia da região, vai vender mais insumo, vai vender mais semente, vai gerar mais emprego, vai movimentar tudo. Mas não é isso que acontece. Até vai ser bom para nós da pesquisa também, que vamos ter mais trabalho ainda para estudar como produzir mais. Mas o furo é mais embaixo. Tá? Então, pessoal, o grande segredo, na verdade, para melhorar a parte física é investir em raiz. Não sei se o pessoal lá do fundo está vendo, mas isso aqui é raiz de Braquiária rusiziensis. Essa foto está lá no stand, né, da Cocamar, a gente, né, passou para eles também, está lá também. Então, isso aqui é uma trincheira de 1 metro de profundidade, mas, né, o Jonathan estava lá, o Bertola também, nós tivemos lá em Sorriso, né? E lá nós tínhamos uma braquiária consorciada com milho, em Sorriso, no Mato Grosso, 80 dias. Em que profundidade, Jonathan, estava lá? Eu tenho 80, acho que estava praticamente 80. Um pouco mais de 80 até para baixo, acho que quase 2 metros, né? Estava, na verdade, a 2,20 metros. A raiz. Em 80 dias, a raiz da braquiária, a gente separou a raiz da braquiária do milho, a raiz da braquiária tinha atingido 2,20 metros na condição lá de Sorriso. Tá? Ou seja, cresceu quase 3 centímetros por dia em profundidade.
Então a capacidade que as forrageiras tropicais têm de gerar raiz é muito grande. E a raiz, pessoal, ela tem em primeiro lugar um efeito mecânico de abrir poros, que não são poros muito grandes nem muito pequenos, ou seja, são num tamanho ideal para infiltrar e reter a água. E esses poros são usados pela raiz do milho e da soja para crescer depois em profundidade. Tá? E tem também toda a questão dos exudatos, né, que são produzidos pelas raízes, que servem de alimento para a biologia do solo. Tá? Aqui, também foi lá trouxe muitas fotos lá do encontro. Tinha um pé de milheto aqui, no corredor, de onde nós tivemos o dia de campo lá. Então, um corredor extremamente compactado, e não sei se vocês estão vendo o que aconteceu onde eu tive raiz de milheto aqui, ó. Ele praticamente fez uma escarificação, né? Ele quebrou toda aquela camada compactada. Então, é raiz fazendo o efeito, é uma verdadeira escarificação biológica, né? Com a vantagem que isso aqui não é qualquer tráfego que vai reverter essa melhoria, tá? Mesmo em solo úmido. E aí, pessoal, então, para recuperar, nós temos várias alternativas, mas, ao contrário do que muita gente pensa, as melhores alternativas para melhorar a parte física do solo são as raízes cabeleira. As pivotantes também são importantes, mas as pivotantes, a gente tem observado que elas são muito suscetíveis à compactação. Nós temos área com nabo forrageiro lá em Londrina, que dependendo da compactação, a raiz do nabo chegou na camada compactada e em vez de passar, ela entorta, né? Vai para o lado, né? Já as raízes das gramíneas, como elas são mais finas, elas conseguem crescer e abrir mais facilmente poros nessas camadas compactadas. Não descartamos as raízes pivotantes como formas de descompactar, mas nossos dados mostram que as raízes cabeleiras, as raízes da gramínea, principalmente gramínea tropical, são as melhores opções, né, para descompactar. E aí, como gramínea tropical, nosso carro-chefe são as braquiárias, né? E nós temos também o milheto. O milheto também é uma excelente alternativa, só que o ciclo do milheto é muito curto. Então, isso é uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem porque você consegue formar raiz e palha num curto tempo, mas se você pensar em deixar todo um inverno só com milheto, quando chegar na hora de plantar a soja, já não tem mais palha nenhuma do milheto, não é verdade? Então ele é muito bom para compor consórcios ou então para janelas curtas, mas também é uma excelente opção para descompactar o milheto. Tem o capim pé de galinha, que não é o Eleusine indica, né? Aquela planta daninha que é o arrepio do fazendeiro, né? Aquele pé de galinha brabo, é o capim coronaca, né? Coronaca também é uma excelente opção, tá? Mas as mais de... Coracana, meu Deus do céu, desculpa aí, pessoal. Mas, o coracana, né? Mas, no geral, as que estão mais difundidas realmente são as braquiárias, tá? E, principalmente, pessoal, a gente tem que privilegiar os consórcios, tá? A diversidade também é importante. Então, consorciar com o milho, ou um consórcio, por exemplo, de braquiária com crotalárias, funciona muito bem, porque daí você coloca a raiz pivotante com raiz cabeleira. Você tem sistemas radiculares diferentes, você tem exigências nutricionais diferentes, você tem comportamento em relação a patógenos, especialmente nematóides diferentes. Então, sempre buscar, nessas plantas de cobertura para recuperar fisicamente o solo, buscar um consórcio de 2 ou mais espécies. Tá? E aqui está a produção de raízes, pessoal. Vejam que o milheto, em 70 dias, pessoal, ele foi capaz de produzir quase 4 toneladas de raiz na camada de 0 a 50 centímetros. 4 toneladas de raiz. A braquiária rusisiensis, ela teve um peso menor de raízes aqui, mas a raiz da braquiária rusisiensis, ela também é mais fina. Então, na verdade, aí dá um confundimento, né? Porque dá menos peso de raiz, mas a área de raiz da braquiária é igual ou maior do que a do milheto, tá? Agora você compara, por exemplo, com o trigo, 500 quilos de raízes, com a soja, 900 quilos de raízes, quer dizer, com as culturas normais, né, de econômicas, né, geralmente a gente não vai conseguir essa quantidade de raízes. E junto com essa quantidade de raízes vem os exudatos.
Por exemplo, esse milheto a gente estimou em 1,5 toneladas de carbono a quantidade de exudatos, ou seja, o que a raiz cuspiu para o solo de carbono. Isso toda a biologia se aproveita e é ativada. Tá? Aqui, pessoal, isso aqui é um perfil de resistência à penetração em várias culturas. Então, quanto mais vermelho aqui, mais duro o solo, tá? Então, é aquela história. Veja, era uma área com 10 anos de milho segunda safra, trabalho feito em conjunto com a Cocamar, né? Lá em Maringá. A área de milho segunda safra, 10 anos. Colocamos aveia e nabo, o vermelhinho continuou ali, ou seja, não conseguiu passar a camada compactada. Agora, colocou a braquiária solteira ou consorciada com milho, o vermelhinho já deu uma limpada ali. Ou seja, com 4 meses da braquiária no sistema, foi possível recuperá-la, a área. E aqui a gente mediu raízes depois de soja, depois do milho e depois da braquiária. Isso aqui é um perfil de 1 metro. Então vocês vejam que eu tive muito mais raiz de soja quando ela foi plantada, depois da braquiária, porque a braquiária proporcionou melhor condição física de solo. Vejam que na camada de 75 a 1 metro eu tive 2 vezes mais, 100% mais raiz de soja. Então não dá para comparar a capacidade de tolerar a uma seca, né? Uma condição de soja em cima de milho comparada à condição de soja em cima de rusisienses. E aqui é um trabalho recente, pessoal, que isso nos impressionou, medindo infiltração de água em áreas, foi um trabalho junto com a Emater e também com a Cocamar, que está aqui presente, né? Ali na região de atuação da Cocamar, né? Onde a gente comparou a infiltração de água em sistemas a nível de propriedade, só com milho e soja, ou sistemas onde entram a braquiária, consorciada ou solteira. Áreas que há vários anos de milho e soja, todo ano, infiltrações na média de 20 milímetros por hora. Ou seja, se choveu 40 milímetros numa hora, 20 vai embora e só 20 infiltra. Por outro lado, pessoal, em áreas com 3 ou mais anos de uso da braquiária, nós tivemos aí infiltrações se aproximando dos 100 milímetros por hora. Então é o que a gente tem mostrado. É um trabalho de longo prazo. Em 3 anos, pessoal, aqui são áreas de produtor. Eu vou pegar aqui um sítio, ó, vamos pegar aqui o sítio Pieroli. É o mesmo sítio, tem um lado onde ele faz só milho todo ano e do lado onde ele faz milho braquiária. Onde ele tem 4 anos de milho braquiária, 114 milímetros. Do lado, a mesma topografia, sítio Pieroli, milho, soja todo ano, 20 milímetros. A gente achava que tinha diferença, mas que não era tanto assim. Até nos surpreender. Então, uma infiltração 7 vezes maior. 3 anos de milho braquiária todo ano. Tá? Então, na verdade, pessoal, a escarificação, ela tem um aspecto positivo, que é o resultado a curto prazo, né? Você escarifica, você já tem o efeito que você tem, se fizer bem feito. O resultado é perceptível ao produtor. Se você faz um milho com a braquiária, muitas vezes você vai caminhar na área, você ainda vai ter a percepção de que o terreno está firme. Só que esse terreno firme é bom ou ruim? O que vocês acham? A raiz da braquiária já fez os poros e ela manteve o terreno ainda firme. O que significa um terreno firme? Ele vai resistir ao tráfego. Só que muitas vezes para nós, quando a gente pisa numa área escarificada, o pé afunda, né? Opa, esse solo está fofinho, né? Então, dá uma percepção de que o solo está fisicamente bom. Mas espero ter contribuído, né, para que vocês não pensem mais dessa forma, tá? Só que o grande problema da escarificação é que ela gera poros muito grandes, que são bons para infiltração, mas ruim para reter água, né? Já falamos. Ela não elimina a causa, ela gera poros descontínuos. Tem um curto efeito residual. Pode dar problema nas operações subsequentes. Do meu doutorado, eu escarifiquei a área, esperei uma chuva e fui plantar soja em cima dessa área. Errado para começar, né? Fazer escarificação antes da soja não é recomendação, mas era um trabalho de pesquisa. Tinha aveia na área. O escarificador tinha disco de corte. Eu andei 10 metros, fui eu que escarifiquei, não tinha funcionário, a gente tinha que fazer a gente mesmo.
Andou 10 metros, já embuchou, mesmo com o disco de corte. Porque o solo está tão solto, na área que a palha, em vez de cortar, ela afunda. Então, dependendo da situação, fazer operações em área escarificada pode ser bem mais difícil, ocasionar embuchamentos. Então, tem uma série de aspectos que torna problemática. E aí, pessoal, eu trago esse gráfico aqui que parece complicado, mas ele é muito elucidativo. De novo, é um gráfico de compactação medida pela resistência do solo à penetração. Quanto mais vermelho, mais compactada estava a camada. Aqui eu tenho comparando área de rotação com área em sucessão, e aqui eu estou comparando um plantio direto contínuo com plantio escarificado a cada 3 anos. E onde tem a maior diferença aqui? É da área entre as áreas escarificadas e não escarificadas, ou entre a área de rotação e sucessão? Entre a área de rotação e sucessão. Então, isso aqui foi medido 10 meses depois da escarificação. Ou seja, com 10 meses você já teve o efeito da escarificação sumindo, enquanto que o efeito da rotação permanece. E aqui um trabalho de 23 safras, pessoal, na Embrapa Soja, onde a gente compara a área escarificada e não escarificada. A área escarificada é escarificada a cada 3 anos, quer dizer, naquela ideia de que revolver o solo a cada 3 anos melhoraria. 23 safras, só tivemos resposta significativa em 2. E ainda onde produziu mais foi onde eu não tive a escarificação. Por quê? Porque eu não tinha problema sério de compactação aqui. Tá? Então, esse trabalho aqui foi com base lá na Embrapa Soja que a gente fez. Então, quando é vermelho, eu tive prejuízo econômico com a escarificação. E quando é verde, eu tive ganho. Valeu a pena eu escarificar. Então, só valeu a pena eu escarificar do ponto de vista econômico quando eu tinha uma resistência do solo medida na capacidade de campo equivalente a 3,5 megapascal. Eu já perdi produtividade, quando passou de 2 eu comecei a perder produtividade. Mas o custo da escarificação associado com a perda de produtividade da escarificação foi pior. É melhor aceitar essa perda do que tentar manejar ela com escarificação. Aceitar essa perda e tentar manejar mais no longo prazo com planta de cobertura. Não sei se ficou claro. Então, escarificar, pessoal, realmente é só numa situação de solo muito compactado. Tá? Então, qual é o nosso posicionamento em relação da escarificação? O principal é esse. Cirurgia, só onde realmente ela é necessária, porque ela é uma operação de risco, tá? E sempre associada a práticas biológicas. A escarificação sozinha não vai recuperar. Então, se tem que posicionar a escarificação, é depois da soja e não depois do milho segunda safra, como a gente vê, e colocar uma cobertura. A tendência, inclusive, pessoal, é fazer o plantio da cobertura antes e escarificar depois, para minimizar o tráfego na área. Então, tem algumas experiências no Mato Grosso que em áreas muito compactadas o produtor está plantando a braquiária e esperando ela se estabelecer e faz escarificação em cima da braquiária estabelecida, para não ter tráfego logo depois da escarificação e para já ter a raiz para estabilizar. Ou então, no caso de quem é de área mais fria, jogar a aveia lanço antes, né, e escarificar na sequência. Funciona também muito bem. Evitar o tráfego depois da escarificação. Tá? E aí tem umas questões de regulagem aqui que pelo tempo eu não vou falar. E a parte de haste sulcador, a gente vê o uso da botinha, pessoal, como bastante positivo, principalmente em áreas de integração lavoura-pecuária. Então aqui comparando a raiz de soja no disco e a raiz de soja em área onde foi usada uma botinha de ação profunda, que foi até demais, não precisa tanto. Foi demais, era um teste, tá? Não precisa ser essa profundidade aí, porque haja trator para puxar uma haste a essa profundidade e haja revolvimento de solo. Mas de qualquer forma isso mostra que minimizou bastante o impacto, né, da compactação superficial no crescimento radicular. E mexer localizado no solo com o uso da haste, o que tem sobrando no sulco de semeadura da soja ou do milho? O que tem sobrando no sulco de semeadura da soja ou do milho? Raiz, adubo e raiz. Então essa raiz vai estabilizar esse solo movimentado pela haste. E o efeito, inclusive a gente tem medido o efeito residual
de até 1 ano e meio, você vai onde tinha as linhas e ainda você vê que ali tem uma resistência menor, porque ali eu tenho mais raiz, então a raiz estabiliza, né, essa estrutura formada pela botinha. Então, pessoal, botinha, pessoal, a gente considera, né, uma boa, na maioria das situações, uma boa prática, tá? A ser utilizada. Claro que se eu tiver uma área de top de plantio direto, que eu não tenho problema de compactação superficial, talvez não seja necessário utilizar. Tudo depende se eu tenho ou não problema de compactação superficial. Esse é o penúltimo slide. Só para fazer propaganda no sentido, né, porque isso aqui não é vendido, é gratuito, né? Nós temos o DRESS, que é o diagnóstico rápido da estrutura do solo, já foi abordado lá no Encontro Nacional do Plantio Direto. É um método visual de avaliação, né? A Cocamar, a Emater, a Coamo, a Federação é nosso parceiro, né, na elaboração desse método. E ele é um grande, eu não vou entrar em detalhes no DRESS, quem quiser tem o livrinho e o cartão lá no stand da Embrapa para pegar, tá? É um método que vai ajudar vocês a diagnosticar se o solo tá bom ou não do ponto de vista físico. É para o produtor mesmo fazer, tá? Dá uma boa ideia. Para finalizar, então, pessoal, o que a gente, resumindo a apresentação. Essa aqui, se eu fizesse uma prova com vocês, seria essa questão que eu ia perguntar, né, em relação a essa resposta. Perfis com camadas muito compactadas, né, ou com camadas muito desestruturadas diminuem a produtividade das culturas, principalmente em anos secos. Ou seja, não é só o solo muito compactado que prejudica, é o solo muito solto também. Isso seria questão de prova, pessoal. Levando isso da palestra, de tudo isso que eu falei, acho que já é a base para nós melhorarmos muito. Para evitar a degradação física por compactação excessiva, é tentar racionalizar o tráfego, manejar adequadamente a boca, né? No caso, a integração lavoura-pecuária, e o manejo biológico com diversificação de culturas. E para recuperar perfis degradados, a melhor maneira é o uso de plantas de cobertura, principalmente em consorciação, de pivotantes com cabeleira, tá? E a escarificação isoladamente não resolve o problema. Só se deve fazer ela em situação extrema de compactação. E as hastes, a botinha, né, hastes sucadoras para adubo. Então, agradeço, né, a atenção de todos, aí está o meu contato. Eu peço, né, desculpas, é uma característica minha passar um pouco do tempo, né? Era para ser em menos tempo, mas agradeço a paciência de vocês de terem ficado até o final. A gente está disponível na Embrapa, né? Convido todos vocês a visitarem a Embrapa Soja. Ela é de vocês, pessoal. Ela é de vocês que pagam para a Embrapa, assim como outras instituições existirem. Muito obrigado e agora estamos à disposição, né, para o debate. Obrigado.